Vamos lá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O nosso tema hoje é sobre fibromialgia. Boa noite, Gi. Boa noite, Elô. Boa noite, galera. Todo mundo aí pronto para mais uma live conosco? E ainda a gente aprender muito mais e conhecer ainda mais sobre esses tipos de doenças que tanto se fala, que tanto dói e que a gente vai trazer para vocês aí de uma maneira mais específica, mais simples, para que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor para vocês. Isso aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, dessa doença que aflige tantas pessoas, principalmente agora no inverno, né? Eu tenho algumas alunas minhas que acredito que vão estar aí ao vivo, que sofrem, né, muito com a fibromialgia agora no inverno, inclusive não conseguem realizar atividades cotidianas. E é uma doença também de difícil diagnóstico, né, Elô? Muito, muito difícil, né? Então, assim, pra gente, né, falar sobre um pouquinho sobre fibromialgia é a gente entender que é uma síndrome que a gente não sabe de onde que ela vem e o que acontece. Alguns estudos recentes agora, então de 2019, 2018, 2019 para cá, fala que é uma síndrome que pode ser gerada por excesso de estresse. Então, assim, o estresse associado com falta de antioxidantes aí dentro do teu corpo, da tua dieta, pode promover esse boom que é um processo inflamatório. E se a gente ainda for pensar, né, o que é esse processo inflamatório? A gente está falando de um processo inflamatório generalizado, ou seja, a pessoa sente dor em tudo quanto é lugar do corpo. Segundo as minhas observações, Elô, e também aos meus estudos, a fibromialgia pode estar muito relacionada a situações crônicas vivenciadas por essas pessoas. Sim. Por exemplo, um estresse crônico, como você mesmo relatou, uma circunstância de uma perda ou uma mudança muito brusca que a pessoa passa, ou uma situação que afeta o emocional dela já cronicamente, ou seja, o que significa, Gislene, algo que está te afetando há muitos anos. Vamos citar um exemplo para deixar mais claro. Eu estou dentro de um relacionamento abusivo há anos, eu não consigo sair desse relacionamento. É algo que me incomoda, só que eu não consigo exteriorizar isso. O que acontece? As minhas células do meu corpo, elas enrijecem, porque é como se eu ficasse absorvendo, tensionando o meu corpo com aquele sentimento que está me incomodando, que vai deixando a musculatura tensa, enrijecendo todo o meu corpo, e essa tensão, ela tem que sair de alguma maneira. E como que eu exteriorizo isso? Através da dor crônica. É isso mesmo. E quando a gente traz essas células para o microscópio, porque a gente não consegue enxergar, a gente sente a dor, a gente sente que o músculo fica, né, engessado ali, endurecido, mas a gente não consegue ver a olho nu o que acontece dentro dessa célula. Quando a gente consegue colocar isso dentro de um microscópio, a gente vê que a célula está desidratada, ela está sem água. Ou seja, então esse enrijecimento que a gente traz para nós também está vinculado com o nível celular. Então não é só porque passei por esse estresse, estou passando por essa situação e é só a parte física externa ou a dor que eu sinto, e muitas vezes a gente não consegue expressar essa intensidade de dor. Se a gente colocasse numa escala, então assim, de 0 a 10, quanto que é a sua dor da fibromialgia? As pessoas vão falar assim, 11, 12, 100. Então a gente não consegue expressar isso. E aí nível celular realmente é uma célula dura, né? Sem água é uma célula dura, é uma célula sem vida. Então muitas coisas acontecem ali dentro. E o mais curioso que a gente tem assim dos estudos recentes de 2021 para cá, recente, 90% da população que tem fibromialgia são mulheres de 45 a 55 anos. Homem não tem fibromialgia? Tem, mas 90% são mulheres. Isso significa o que nós estamos cultivando de emoções negativas para nós. Porque geralmente a mulher, ela tem um lado emotivo muito mais aflorado que o homem, certo? E nós mulheres temos também culturalmente a tendência a absorver mais as questões afetivas. E temos também a tendência a achar que temos que suportar muito mais as questões e as circunstâncias do que os homens. Os homens têm uma tendência a serem muito mais racionais, práticos, e eles colocam geralmente mais para fora o que eles estão pensando, sentindo, incomodando.
e tendem a não passar muito tempo por aquele incômodo. E a mulher não, ela vai suportando, ela vai levando isso a um longo prazo. E, gente, tenta perceber as pessoas que têm fibromialgia. O que na sua vida você está tentando negar de enxergar ou de encarar de frente, né? Reconhecer que aquilo está te incomodando, que aquela circunstância que você está passando não está te fazendo feliz, algo na sua vida. Qual a área da sua vida que te incomoda hoje, que você não se sente confortável? Qual a relação, o relacionamento hoje que te incomoda, que te frustra em excesso, que você não consegue sair daquilo, exteriorizar aquilo ou ver possibilidades de mudar essa relação? Está muito relacionado à sua fibromialgia. Outra coisa também, Elo, que eu estudei, que a fibromialgia, geralmente a pessoa que possui, ela manifesta um sintoma de depressão em algum momento da vida, ou a depressão traz o sintoma da fibromialgia, né? Então pode ocorrer das duas maneiras, ou você manifesta primeiro um sintoma depressivo e depois vem os sintomas físicos da fibromialgia, ou ao contrário, você primeiro sente sintomas físicos, as dores, e depois vem a depressão. Uma é consequência da outra, geralmente está muito interligado, porque justamente a fibromialgia está relacionado a uma situação crônica na sua vida, a qual você não consegue enxergar a possibilidade de resolver, ou então está guardando, né? Isso, e além disso, a fibromialgia, ela para você, né? Ela te trava para a vida. Por quê? Porque você fica enrijecido, são dores que realmente não é uma dor que você fala assim, vou tomar um remédio e a dor vai passar. Não é assim que funciona. Como consequência, a gente está falando também sobre essa questão assim, quando a gente traz sobre os sentimentos que você tá ali, está vivenciando, eu trouxe sobre o cultivar desse sentimento, o que você também não quer deixar para trás. Sim, muitas vezes, né, está relacionado com a questão de não querer mudar, ter resistência à mudança, né? Sim. Eu estava vendo um vídeo que, inclusive, minha amiga Cecília, maravilhosa, boa noite, está aqui presente, e nós, há um certo tempo, estávamos comentando sobre deixar ir. Nós temos muita dificuldade de deixar ir e finalizar os ciclos da nossa vida, nas nossas vidas. Então, ou seja, às vezes uma situação que já era para você ter liberado, deixado ir, deixado fluir, seja lá um trabalho lá Sim. atrás, né, que você foi demitido ou saiu por alguma circunstância, você tem aquele apego, aquela empresa, aquela profissão que você tinha, não tem mais. Ou então um relacionamento, seja de amizade, alguém que você cortou laços, ou até relacionamento afetivo amoroso, uma cidade, por alguma circunstância você teve que mudar de uma casa que você era apegada. Então, assim, nós temos essa tendência ao apego, né, Lô? A gente se apega muito a circunstâncias, situações, sentimentos e pessoas, às vezes até sentimento. Eu sentia algo e eu fico apegada àquele sentimento, né? Aquela sensação gostosa que aquela circunstância fazia eu sentir e que hoje eu não sinto mais. E na verdade, às vezes a vida está querendo trazer para você novas possibilidades, e como você está apegado ao passado, aquela possibilidade nova não entra na sua vida. Então nós temos essa tendência ao apego e dificuldade de deixar ir o que está querendo sair ou que já saiu faz tempo da sua vida, né? Exatamente. E aí a gente fica travado. E aí, travado, a gente não evolui em todos os sentidos. Né? Isso, e muitas vezes o corpo tá pedindo pra você um novo, tá pedindo pra você deixar fazer fluir, um movimento e nada. E como você está apegado àquela circunstância do passado, né? O que acontece? O seu corpo enrijece e manifesta os sintomas da fibromialgia. Uhum. E aí a gente também tem alguns estudos que falam, né? Que não há nada de concreto, então assim, não é uma questão genética, não é porque eu levei um susto, ou porque eu entrei na menopausa, ou envelheci, que nasce a fibromialgia. Isso. Mas ela pode ser associada a algumas coisas, então distúrbios do sono, a própria depressão e algumas perdas. E, em alguns casos, pode também ter alterações cognitivas. O que é isso?
esquecimento, perda de memória. Então, pode muitas vezes já vir de outros sintomas. E como isso te deixa mais nervoso, mais estressado, tudo isso pode gerar um processo de estopim. Ou seja, eu estava de um jeito, meu corpo não conseguiu entender, meu emocional também não, e teve uma descarga de adrenalina muito alta que promoveu aí uma intensidade de dor, resgatando não, mas como se estivesse enrijecendo mesmo essa questão muscular, porque tudo começa na musculatura. Eu acho interessante as pessoas até começarem a prestar atenção nos sintomas, porque às vezes já está surgindo ali, né, um pequeno sintoma que pode vir a manifestar a fibromialgia. O corpo está sempre falando com a gente, pessoal, então assim, meu corpo ele está sempre dando sinais que algo não está legal na minha vida. E muitas vezes nós vamos protelando de trazer clareza para isso, parar e observar, peraí, o que está acontecendo, né? Por que eu estou sentindo uma dor de cabeça que antes eu não sentia? Por que eu estou começando a ter alguns lapsos de memória, alguns esquecimentos que antes eu não sentia? Por que eu estou sentindo muita fadiga, cansaço e antes eu não sentia? Pode ter também sintomas gástricos, né, Lô? E uma coisa também... Gastrointestinal. Gente, pode também manifestar uma hiperatividade do sistema urinário, uma bexiga hiperativa, tá? Alguma questão do sistema também produtor feminino. Então, olha, por isso que é muito difícil, né, identificar. Muito. E os médicos, às vezes, diagnosticar. E os médicos não sabem também. Sim. Né? Se a gente for associar uma outra doença que é muito difícil de diagnóstico, é a síndrome do intestino irritável. Que muitas vezes o médico fala assim, vamos ver se é problema de estômago. Não, não é. Aí vai lá, faz colonoscopia, não tem nada. Então, assim, é difícil o diagnóstico. Porque não é todo mundo que tem o mesmo sintoma. Sim, e geralmente o diagnóstico vem depois de que já está um processo muito crônico, que já está manifestando dor por todo o corpo. Então, às vezes, vem um sinalzinho pequeno e ninguém consegue correlacionar com a fibromialgia. Gente, outra coisa também, a dor mandibular, tá? Sim. Às vezes é uma dor de cabeça que pega essa área da mandíbula aqui, ó, que é aquela tensão, aquela rigidez, pode vir também associada ao bruxismo. Então, é legal vocês observarem isso, tá? Tá muito rígido aqui, aquela dor que pega toda essa região, tensão, às vezes quando você tá muito estressado, ansioso, então é um sinal também. E aí a gente mostra de novo, né? Fibromialgia, ela se dá em enrijecimento no músculo muscular esquelético. O que é isso? Então, vai enrijecer meu coração? Não. Vai enrijecer meu estômago? Não. É onde tem osso. Então, a gente tá falando de músculo esquelético. Então, onde que vai doer? Região da cabeça, porque a gente tem osso de crânio, de face, dedos, braços, pernas, tórax, quadril. Então, assim, tudo isso dói. Para algumas pessoas dói mais, outras dói menos, outras doem em locais mais específicos, outras doem o corpo inteiro. E aí a gente tem um problema maior da questão da fibromialgia, porque é a aceitação do diagnóstico. O diagnóstico já não é fácil da gente saber o que é. Isso. De receber aquilo. Agora você imagina você lá com tudo isso, relatando o teu processo, tudo, o médico chegar pra você e falar que não tem cura. E aí você fala, meu Deus, eu vou ficar com essa dor até quando? Né? Então, essa aceitação do diagnóstico faz você ter uma aderência no tratamento ou não ter aderência do tratamento. E isso, como consequência, gera um abandono pessoal. Por isso que a gente tem que tomar muito cautela. E alguns médicos, alguns reumatologistas falam e batem muito na tecla sobre isso. Precisa continuar o tratamento. Mas não tá fazendo efeito nenhum, não tá mudando a intensidade da dor. Precisa continuar a fazer o tratamento, porque se você abandona, as coisas pioram. Então, quando a gente está falando de aceitar o diagnóstico, não é que a gente está falando que vocês têm que concordar com isso e que assim, nossa, então agora tem diagnóstico, eu vou morrer assim, agora eu vou morrer de dor. Calma, respira e vamos lá. Aceitar o diagnóstico é entender, compreender que a sua vida vai sim sentir dor, mas que é possível com medicamento, hábitos e comportamentos
reduzir a intensidade das dores. E outra coisa, pessoal, é interessante você colocar também uma terapia integrativa paralelo com o tratamento médico, né? É muito importante, por quê? A terapia integrativa, ela vai olhar você como um todo, vai ter um olhar holístico, um pouco mais amplo, e vai trazer também outras questões, né? Além do olhar, né, ali clínico, o que acontece? Nós vamos abordar as questões que estão por trás disso. Os fatores emocionais, como que está a sua rotina, as ligações com circunstâncias correlacionadas com os seus antepassados, né, com as suas crenças que você herdou lá da sua ancestralidade e também com as crenças que você acabou forjando à medida que você foi se desenvolvendo e as circunstâncias que você foi passando no decorrer da sua vida, às vezes um trauma, como eu relatei anteriormente, que pode ter causado essa fibromialgia, ou relações conturbadas, ou dependência emocional que você nem sabe que existe, que precisa ser identificada e trabalhar dessa dependência emocional. Muitas vezes nós temos dependências emocionais que a gente nem imagina existir. Uma dependência emocional de um trabalho que você já saiu, uma dependência emocional do vizinho. Às vezes existe isso, pessoal. Por incrível que pareça, entende? Então, nós precisamos identificar quais são essas dependências, quais são esses traumas, esses bloqueios, essas crenças que estão bloqueando, travando sua vida e impedindo de você ter mais saúde, até mesmo física, né? Sim, e aí a gente também pode citar a questão dos lutos, né, das perdas. Também. Então, assim, as perdas também podem gerar dores. Muito. Né? Não só emocionais, mas que elas transmitem no nosso físico. Isso mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tô super feliz, a única coisa que aconteceu foi meu cachorro que morreu. Isso, tá vendo? Né? Assim, né? E qual foi esse seu apego? Será que você era tão desapegada? Ah, o cachorro viveu 30 anos. Eu falei, nossa, mas você é tão desapegada assim? Então existe isso também, que Sim. pode trazer um baque pra você, né? Pode trazer aquela coisa do tipo, nossa, ficou um vazio. E esse vazio às vezes construído com outras coisas aí, que a gente percebe que realmente a pessoa pode ficar doente. Também pode ser até uma maneira da gente se autopunir, né? Sim. A questão de você, muitas vezes, não se achar merecedor de alguma coisa, uma autopunição por uma questão de você se julgar, né? Se condenar em relação a algum fato que aconteceu na sua vida. Então, existem muitas questões por trás disso, né? Questões que muitas vezes nós nem imaginamos existir. A gente não tem consciência, né, de tudo isso. E aí, quando a gente fala, né, sobre essas questões de tratamento, nós estamos falando sim de uma equipe multidisciplinar. Então, que precisa ter ali o reumato, precisa ter a parte psicológica, a psicoterapia ali, né, para atuar junto com essa parte de entendimento. Mas os estudos já falam sobre as terapias integrativas, então que a gente trouxe, abordou super bem sobre. Então, assim, é importante. Não é só você ter a parte psiquiátrica com medicamento para controlar muitas vezes essas emoções, também ter o reumato que vai te ajudar com as dores perante a intensidade que você está tendo com a questão da fibromialgia, mas também trazer a parte psicológica em torno de quando você fala com alguém do teu momento hoje, assim como as práticas integrativas que te trazem para um processo de integração seu pessoal, que é seu. Não é meu, não é da Gi, é de cada ser humano. Ali também a gente coloca a prática da atividade física, mas Gi, eu não consigo sair da cama. Precisa fazer o movimento. Quanto menos movimento você fizer, mais enrijecido você vai ficar. O corpo humano é uma máquina, e é uma máquina engrenagem. Ela precisa estar sempre em movimento. Então, mesmo que doa, é necessário fazer, por mais difícil. Até mesmo porque nós sabemos que o exercício físico, ele libera hormônios que traz sensação de felicidade e que vão trabalhar também nessa questão da depressão, não só na musculatura física, né? Sim. Então, uma coisa está interligada com a outra. Nós temos que nos exercitar.
nós temos que cuidar do nosso mental. Então, mais uma vez, nós estamos aqui falando para vocês da questão de buscar autoconhecimento, inteligência emocional e buscar cuidar do seu corpo. Isso. Né? Ou seja, a gente fala e volta pro princípio. A mesma coisa, Então, assim, parece que a gente fala assim, nossa, parece que eu nado e morro na praia. É porque não tá entendendo, né? Porque assim, a partir do momento que você entende, você vai nadar e vai ser muito feliz. Isso. E aí a gente pode falar da prática da yoga, né? Pra quem tem fibromialgia. Isso. E também a prática da meditação. Porque você consegue controlar suas emoções além da respiração, mas estar conectado com o momento presente. Então, assim, existem estudos que falam, você que tem fibromialgia pode fazer aulas de yoga, assim como práticas de meditação, para que você consiga trabalhar essas intensidades das suas dores. Por que de fazer, gente, esse tipo de prática? Porque o yoga, dentro do yoga nós temos a prática da meditação, a prática do momento de você trazer consciência corporal. Eu falo sempre para as minhas alunas, pessoal, isso tudo que eu estou ensinando para vocês durante a aula, vocês vão estar utilizando no seu dia a dia. O que, por exemplo, Gislaine? Nós temos um momento da aula que a gente faz os exercícios respiratórios. Por quê? No dia a dia nós não respiramos corretamente como deveríamos respirar. E nós não temos consciência respiratória e consciência corporal. Então, quando eu faço um exercício respiratório durante a aula de yoga, eu entro em conexão com o meu corpo, eu aprendo a me conectar com esse corpo físico e senti-lo. Porque muitas vezes o sintoma que iniciou ali sutilmente, por eu não ter essa consciência corporal, eu só vou percebê-lo depois que já está numa situação mais crônica, né? Já está num grau mais evoluído de sintoma. Então, ou seja, se eu tenho essa consciência corporal, eu aprendo a perceber tudo que está acontecendo no meu corpo muito antes, né? Antecipadamente. E outra coisa, eu aprendo também a ter autocontrole sobre o meu corpo, não somente sobre o emocional. E aprendo técnicas respiratórias que vão me auxiliar nesse autocontrole e auxiliar também a cuidar do meu emocional. Por quê? Porque a ansiedade, o estresse, o emocional ele está muito correlacionado com a sua respiração. Então, quando eu estou ansiosa, estressado, com raiva, a tendência é que a minha respiração ela acelere. Quando eu faço um exercício respiratório, automaticamente eu estou controlando essa função respiratória, esse fluxo respiratório, e traz essa autopercepção e consegue neutralizar, né, essas coisas que estão afetando o seu emocional e trazer mais clareza do seu momento agora, porque eu desacelero a minha respiração, desacelero também a função neural, então, ou seja, meus pensamentos, a tendência é desacelerar também os pensamentos. Automaticamente eu tenho muito mais autocontrole e consigo me perceber melhor, né? Identificar o que eu estou sentindo e através disso ter mais clareza do que está acontecendo comigo naquele exato momento. Quando eu tenho muito mais clareza, muito mais autocontrole, o que acontece? Eu consigo resolver as coisas de uma maneira muito mais fácil e muito mais assertiva e, consequentemente, eu vou ter muito mais saúde física e emocional. Com certeza, com certeza. E assim, aí a gente fala, né, hoje em dia, você tem a prática de meditar, você tem a prática de fazer um yoga, de você fazer uma prática integrativa, que você se conecte com você mesma. Então, assim, mas eu não tenho fibromialgia. Mas não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi, você tem essa prática? E se você não tiver, e mesmo que você não tenha fibromialgia, e espero que também não tenha, é importante você estar conectado com você para evitar outros tipos de doenças. Vamos entender um pouquinho, pessoal. Por exemplo, às vezes eu estou em um relacionamento no trabalho, né? Não precisa ser relacionamento somente afetivo amoroso. Eu estou no trabalho, qual eu tenho um relacionamento abusivo com meu chefe ou com um colega de trabalho. Eu estou em um ambiente que é tóxico e aquilo está afetando o meu emocional. Automaticamente, quando eu tenho, né, essa compreensão da respiração,
da necessidade do autoconhecimento, dessa autoconcentração, dessa coisa de me perceber, eu vou identificando que, quando eu tenho essa consciência corporal, o que eu começo a identificar? Toda vez que eu entro naquele ambiente, eu começo a ficar com os meus batimentos cardíacos acelerados, minha respiração começa a ficar oscilante mais acelerado, eu começo a sentir um mal-estar no meu corpo. Então, ou seja, eu já começo a entender que é aquele ambiente ali, que é aquela relação que está me afetando. Se eu consigo perceber isso antes de se tornar uma situação crônica, né? Eu não vou afetar tanto o meu corpo e também a minha vida, né? Porque tudo que afeta o meu emocional começa a afetar as outras áreas da minha vida também. A longo prazo vai começar a afetar. Então, ou seja, a consciência corporal, ela tende a te auxiliar a prevenir N situações e N coisas, né? E aí, assim, né? Será que existe prevenção para fibromialgia? Isso já é uma prevenção. Então é isso, né? É a gente perceber. Então, é dar como que eu posso explicar para vocês, não sendo tão técnico, mas assim, é não dar tanta intensidade, vamos dizer assim, para coisas que realmente não vale a pena. Por quê? Porque às vezes a gente está, né? Às vezes não, nós estamos num mundo hoje que tudo ou é 8 ou é 80. Então, assim, teve uma rede social nova, nossa, também tem que fazer. Aconteceu tal coisa, também tem que fazer. Vai ter o lançamento do filme da Barbie, todo mundo tem que assistir. Então, assim, não. Calma. Por que eu estou indo? Por que o que eu deixo e o que eu permito dentro dessa situação que eu estou vivendo hoje? Então, quando a gente está falando, respira, volta para você, olha para suas dores, olha para o teu hábito. É por quê? Porque tu tá tentando conectar com você, tentando trazer você para o momento presente. Senão a gente vive o futuro, vive o passado e o presente mesmo a gente acaba não vivendo. Eu vou um pouquinho mais longe de você, assim, trazer essa autopercepção de você mesmo. Aí eu volto para a questão do autoconhecimento. Por quê? Geralmente, quando uma situação frustrante está acontecendo na sua vida, é porque você está saindo de si mesmo. Sim. O que significa sair de mim mesmo, Gislaine? Eu não estou feliz com o que está acontecendo. Eu não estou vivenciando o que eu gostaria de estar vivendo. Eu não estou fazendo o que tem a ver com a minha essência, o que o meu corpo, eu, Gislaine, gostaria de fazer. Então, eu estou me frustrando de alguma maneira e aquilo está afetando o meu corpo. Muitas vezes, eu não estou recebendo do outro que eu gostaria de receber. Mas eu não tenho essa clareza, só estou sentindo que eu estou frustrada. Então, gente, vamos tentar trazer para o nosso consciente agora o que na sua vida hoje está te incomodando. Aí você me fala, Gi, o que está me incomodando é minha mãe. Eu não gosto que a minha mãe faz isso, a minha mãe pega muito no meu pé, minha mãe fala aquilo que eu não gosto. Tá. E o que a sua mãe fala e faz que você não gosta, ela causa o que em você? O que interfere, o que muda na sua vida, aquela postura da sua mãe? Ou vamos trazer para o lado profissional. Eu não gosto que o meu chefe, ele faz isso, tal coisa. Ele, digamos assim, ele é muito grosso, autoritário. E o que esse ser grosso e autoritário causa em você, muda na sua vida, muda na sua rotina, no seu cotidiano? Entende como que é importante eu entender o que aquela situação causa em mim? Porque através do momento que eu trago consciência do que aquela situação está causando em mim, eu vou entender o que eu gostaria que acontecesse, como eu gostaria que fosse. E vou me entender. Através do momento que eu me entendo quais são as minhas necessidades, o que eu gostaria, daí eu vou pensar em possibilidades de mudar aquela situação.
Porque muitas vezes a gente fica muito focado no que a gente está sentindo, na dor, e a gente não traz consciência para a situação, para o problema, e não trazer consciência para essa situação e para o problema faz com que eu não consiga enxergar possibilidades de solucionar ou possibilidades de mudança. É isso mesmo, e aí a gente fica preso, né, naquela situação. E aí assim, né, se a gente trazer agora essas questões da parte nutricional, né, porque hoje a gente já tem o médico, já, né, falou da atividade física, do autoconhecimento, mas o que hoje a gente pode trazer, né, de hábitos alimentares que pode proporcionar uma melhora? Então assim, tudo que a nutrição faz hoje, ela faz como uma forma preventiva. E ela te traz uma melhora nos sinais, nos sintomas. Então, ela não traz a cura, mas ela traz uma melhora. Como consequência, um estudo de 2019 disse que uma dieta vegetariana, ela promove aí uma diminuição e uma redução nos sintomas da fibromialgia. Então, a gente volta um pouquinho nos sintomas. Quais são os sintomas? Distúrbio do sono, fadiga, cansaço, dores, enrijecimento muscular, então, né, e aí as alterações também, inclusive gástricas e intestinais. Então, uma dieta vegetariana poderia trazer isso. Aí a gente fala assim, mas eu não sou vegetariano, eu não sou vegana, eu como carne, eu tomo leite, como ovo, como é que eu faço? Então, um dos estudos traz isso. Então, uma conduta melhor seria uma dieta vegetariana. Por quê? Ela é rica em fibras, então melhora o trânsito intestinal, melhora a troca de nutrientes pelo intestino. Ela também tem menos gorduras e, por ser uma dieta com menos proteínas, então eu não consigo ter um gasto muito grande de energia para isso e fazer movimentos muito longos na parte de musculatura, principalmente estômago, pâncreas, intestino, então toda a parte digestiva. Ela também me fala que é uma dieta mais rica em vitamina C, justamente por ser antioxidante, e ela também pode promover aí essas questões de minerais em volumes maiores. Por quê? Porque o vegetariano, ele vai comer mais frutas, verduras e legumes. Então, ele vai consumir mais magnésio, mais ácido fólico, uma quantidade maior de vitamina do complexo B, e isso tudo é anti-inflamatório. Então, como consequência, isso vai te ajudar na redução das dores. E também, por ser mais rica em fibra, a gente precisa tomar mais água. E aí a gente volta ao que a gente falou lá no início, que as células musculares, para quem tem uma fibromialgia, elas são mais secas, então elas têm poucos líquidos. Então, para uma dieta vegetariana, precisa sim consumir mais água, justamente por essa questão da fibra, senão você pode ter uma constipação, né? Um intestino preso. Tá bom, isso se você quiser seguir uma dieta vegetariana. Se você não quiser seguir, aí a gente tem o quê? A dieta do Mediterrâneo que a gente fala. Então, onde a gente tem menos consumo de carnes vermelhas e o aumento de óleos, principalmente os azeites e óleos provenientes dos peixes e do abacate. Justamente porque essa é uma das melhores e se assemelha mais conosco, né? Porque a gente, aqui no Brasil, a maioria da população, apesar que vem crescendo, mas come ainda alguma fonte de origem animal. Pode ser bovino, suíno, as próprias as aves, né? E também a questão de leites, ovos. Então ainda a gente tem um grupo grande dessa população. Só que a dieta do Mediterrâneo, eu reduzo a gordura. Quando eu reduzo a gordura é inflamatória. Por isso que também a gente fala tanto da prática da atividade física, porque dentro da prática de atividade física eu consigo manter um peso mais adequado, eu não promovo o aumento do tecido gorduroso e, como consequência, eu não tenho um acúmulo de inflamação. Então, se eu sou uma pessoa que come melhor, que varia melhor essa dieta e faz uma atividade física, eu consigo controlar meu peso. Então, eu consigo controlar a fisiologia do tecido de gordura corporal, que é não ter tanta inflamação. E aí, a gente também pode trabalhar com alguns suplementos. E suplementos, assim, que são muito comuns, são fáceis de encontrar, e eles agem diretamente nas questões das contrações musculares. Então, através de uma dieta, a gente consegue inserir
Então, cálcio e magnésio. Então, cálcio, né, proveniente das sementes de gergelim, dos verdes escuros, folhosos principalmente, cálcio nos leites, nos iogurtes, nos derivados. Existem alguns alimentos que já são enriquecidos com cálcio, então tá escrito lá no rótulo do produto, como por exemplo, né, os leites vegetais. Então a maioria agora já tem o rótulo escrito que é enriquecido com cálcio. Então, assim, são micronutrientes essenciais para esse processo. Por quê? Porque quando o cálcio e o magnésio estão juntos, eles melhoram essa questão da contração muscular. Então, não fica tão enrijecido, ele fica mais maleável. Como consequência, eu tenho menos dores, justamente porque meu músculo não está todo como se eu estivesse com cãibra. Então, isso também acaba melhorando. Elô, eu posso consumir isso no meu dia a dia como fonte alimentar ou eu preciso suplementar? Então, assim, para você suplementar, você tem que passar por um profissional para que realmente faça a suplementação correta, da quantidade correta para você. Porque tem pessoas, principalmente nessa idade de 45, 55 anos, mulheres que estão no período da menopausa e que alguns médicos já suplementam o cálcio. Então, se a gente suplementa também, ou se você suplementa mais, você pode ter cálculo renal e aí gerar outros problemas. Então, procura um profissional para poder te ajudar, para poder fazer a suplementação se for necessário. Existe agora, recente, assim, muito recente mesmo, o uso do magnésio inositol. Ele faz um vínculo de eixos, que a gente fala, que é cérebro e intestino. Então, quando ele entra no corpo, ele é um pozinho, tá? A gente dilui na água e toma. Se utiliza no período noturno, ele promove o relaxamento muscular através da absorção das paredes intestinais, que levam hormônios de serotonina para que essa sensação de bem-estar vai para o cérebro e eu consigo relaxar a questão muscular. Então, o magnésio hoje, o magnésio inositol, ele é muito conhecido, é utilizado não só para fibromialgia, mas para quem tem artrite, artrose, osteoporose, então essas dores intensas. Para Parkinson também ela está sendo utilizada e para quem tem Alzheimer, justamente por questões do enrijecimento. Então a gente também nota que o magnésio, ele é utilizado dessa forma, porque tem vários tipos de magnésio. Então é o magnésio inositol, você utilizando ele diariamente, você já nota uma sensação melhor, inclusive para o distúrbio do sono. Então as insônias também reduzem. E se a gente puder estender um pouco mais sobre o magnésio, a gente pode falar que ele ajuda no emagrecimento. Eu acho interessante a gente falar também, Elô, da importância, pessoal, como a gente sabe que está relacionado a esse enrijecimento, né, dos tecidos, isso está relacionado com o seu enrijecimento perante a vida. Então, a importância de você buscar atividades que tragam prazerosidade para sua vida no dia a dia. Por exemplo, o que você não anda fazendo que você gostaria de fazer ou que você fazia antes que trazia prazer? Seja um passeio, seja um café com alguém que você gosta de sentar para conversar, seja uma brincadeira, seja dançar, seja comer algo que faz tempo que você não come. Não sei, coloque algumas situações aí no seu dia a dia, na sua rotina semanal, no seu final de semana. O que você não anda fazendo que trazia prazer ou que você gostaria de experimentar na sua vida? Então, trazer pequenas situações que tragam mais prazer para o seu dia a dia, para a sua vida. Porque talvez esteja faltando essa prazerosidade, né? Sorrir mais. Traga circunstância para o seu dia a dia que faça você sorrir mais. Seja assistir uma comédia, conversar com alguém que você conhece que seja engraçado. Então, trazer mais prazerosidade, mais doçura, mais leveza para sua vida. Porque pode ser que você esteja levando uma vida um pouco mais dura, rígida. Você esteja sendo muito rígida
inflexível consigo mesmo, né? Você, homem, você, mulher, talvez você esteja sendo muito rígido, exigindo demais de si mesmo, não se permitindo sentir prazer, não se permitindo ter mais leveza, fluidez na sua vida. Isso. E aí um relato de caso que eu tenho para falar para vocês também é que uma paciente minha, ela tem fibromialgia, diagnóstico, tudo, faz, né, um acompanhamento e tal. E ela arrumou uma prazerosidade promovendo voluntariado. Olha só. Então, assim, quando ela tem, né, ela faz voluntariado em vários locais, mas tem um específico que ela faz aos finais de semana, que não é todo final de semana, então é um evento no mês aí que tem, que na sexta-feira ela fica tão ansiosa, que ela fala assim, eu não sei se a fibromialgia que tá doendo, não sei se não tá doendo mais, porque eu tô tão ansiosa que assim, ela fica o dia todo de pé, agacha, levanta e pinta a criança e arruma o cabelo e faz isso e faz aquilo outro. E ela, quando chega em casa, ela não sente dor nenhuma até terça-feira. Isso aconteceu sábado. Olha só. Então, assim, ainda ela até brinca comigo e fala assim, Lê, eu acho que eu vou fazer mais voluntariado durante a semana, porque aí eu sinto menos dor. Tá vendo, gente? Provavelmente a rotina dessa pessoa tem algo ali na rotina que está incomodando, né? Que ela não está olhando. E esse voluntariado é uma válvula de escape. Sim, sim. Então, é interessante você trazer essa prazerosidade, essa válvula de escape, mas também buscar olhar o que está ali na sua rotina que precisa ser encarado de frente e trazer solução, né? Enxergar possibilidades para mudar aquilo. Então, é um complemento de coisas, Sim. né, Lu? Sim, e isso tudo para ela, fala assim, ela realmente tem duas situações que ela tá trabalhando, e pessoais, e assim, ela buscou o voluntariado como uma forma, tipo, não tenho nada para fazer em casa, eu já tô mais velha, ficar só cuidando de casa não é para mim, isso de final de semana, porque ela trabalha durante a semana. E aí ela falou assim, eu vou ver, se eu aguentar, aguentei, né? Se eu não aguentar, não aguentei, vamos lá ver. E assim, é uma outra pessoa, né? Então, assim, é importante a gente ver o quanto tudo isso trouxe para ela e o que pode trazer para você também, porque às vezes é a doação para o outro, né? Então, assim, às vezes, eu não gosto muito de, sei lá, sair com uma amiga minha, não quero falar dos meus problemas, porque ela também fala dos dela, então eu não tô preparada para isso. Então, às vezes, a doação do amor através do voluntariado pode te trazer uma leveza para sua vida. E aí também a gente pode falar em relação aos alimentos, que tem um alimento que a gente gosta muito, né? Quer dizer, a maioria das pessoas gostam, né? Que é a banana, que ela é rica em triptofano, então ela é precursora do hormônio da serotonina, ou seja, ela ajuda a produzir serotonina. Então é um dos alimentos que muitas vezes, quem tem fibromialgia, a gente coloca com mais variedade no dia a dia, ou com uma frequência maior. Então é uma banana assada, é uma banana amassada, é uma vitamina de banana, não é o único, mas é o mais comum que a gente tem. Outros que também têm o triptofano são os abacates, mas no Brasil a gente tem a sazonalidade, né? Então o que isso acontece? A gente encontra abacate o ano todo, mas o abacate nutricionalmente melhor é aquele que está na época. Então quando a gente tem a época do abacate, é aquele momento que ele tem nutricionalmente mais nutrientes. Aí a gente também tem as sementes de linhaça e tem o próprio chocolate. Então, estudos recentes também falam que mulheres acima de 45 anos consumirem de 25 a 35 gramas de chocolate acima de 80% podem vir a reduzir dores justamente pelo antioxidante que ali tem. Além disso, é precursor de serotonina, então é rico em triptofano. Nutri, então isso quer dizer que eu posso comer chocolate todos os dias? Prestou atenção na informação? De 25 a 35 gramas por dia de chocolate acima de 80% de cacau. Aí você pode consumir todos os dias, que vai ter um efeito muito benéfico. E a gente também, né, como somos da área da saúde inclusive,
falamos novamente sobre processos inflamatórios. Falando sobre processo inflamatório, a gente está falando sobre álcool, tabaco e as questões relacionadas com falta de hidratação. Então, por que eu tô falando isso? Muitas pessoas, depois de uma certa idade, para sentir prazer, necessitam, principalmente quando é menopausada, né, mulheres, necessitam de algo rápido, prazeroso. Então, existem também estudos que falam que mulheres acima de 45 anos estão aumentando o volume de álcool no dia a dia. Álcool causa processos inflamatórios. Se eu tenho fibromialgia, eu vou acabar sentindo muito mais dor. Então, pensem assim. Ah, mas é meu fígado. Meu fígado não é músculo esquelético. Não tem osso no fígado. Ok. Mas para ele filtrar, para ele desintoxicar, vai precisar de outras células. Quais células que vão vir? Dos músculos. Ou seja, você vai sentir mais dor. A mesma coisa acontece para quem faz uso do tabaco, então assim, né, que é fumante, também causa muito processo inflamatório. A questão da falta de hidratação também, porque chega uma idade que parece que ninguém quer tomar mais água. Ah, porque eu faço muito xixi. Mas é importante fazer xixi. E sabe o que eu percebo? Ontem eu tava falando com uma paciente lá no hospital. Ela assim, eu perguntei, quanto você bebe de água? Ah, eu bebo bastante. Falei, aí ela me mostrou uma garrafinha de 500 ml, acho que não tinha nem 500 direito. Falei pra ela, tá. Ela, eu bebo várias dessas. Eu falei, ah, você bebe? Falei, pega uma garrafa de uns 2 litros de água, coloca perto de você e você vê se vai beber ela o dia inteiro. Porque muitas vezes a gente fala, ah, eu bebo várias dessas de 500 ml, só que você não tem o controle. Você acha que você repôs aquela garrafa várias vezes. Eu falo isso por mim mesma, tá? Experiência própria. Eu tinha uma de 500 ml e eu achava que eu bebia sempre, né? No mínimo 2, 3 litros de água por dia. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comprei uma maior de 2 litros e eu comecei a perceber que tinha dias que eu não bebia essa garrafa de 2 litros. Então, ou seja, quantas vezes eu achei que eu havia bebido 2 litros no mínimo de água por dia e não bebi. Exatamente. Então, eu repus aquela garrafa. E aí, quando a gente vai ver, falar, nossa, e agora? Porque no dia a dia, gente, às vezes você faz uma outra atividade, você corre aqui, lá, e você acha que bebeu e não bebeu. Você lembra de um momento ou outro que você tomou água, que você encheu sua garrafinha, mas às vezes passou despercebido, né? Talvez E passa reto, tranquilo, Sim. né? Na hora que a gente vê, já foi o dia. Você fala, nossa, às vezes a gente pergunta, quantas vezes você fez xixi no dia? Ah, 2 vezes? Aí a gente pergunta de novo, 2? Que horas? Você lembra? Nossa, nem lembro. Ou seja, às vezes nem fez 2. Isso, mas... Fez só a primeira vez do xixi do dia, quando acordou, e depois passou o dia todo sem. Então, a importância de criar mecanismos e meios que facilite essa transição, essa mudança da sua rotina, né, Lô? Eu fiz isso. Comprei essa garrafa de 2 litros, então, ou seja... Eu ando com ela lá no trabalho, em casa. Então, assim, eu acompanho quanto, no mínimo ali, uns 2 litros eu tenho que beber no dia. Entende? Vira um mediador pra você, né? Isso mesmo. E o que foi bom que você falou sobre essa questão da garrafa de água, que eu recebi isso de uma paciente essa semana. E eu vou compartilhar com vocês, porque tem algumas garrafas que estão sendo vendidas agora, que tem a quantidade de ml lá, marcadinha. Elas são lindas, essas garrafas, são mesmo, né? E a gente usa muito isso como uma forma de incentivação, de motivação e assim por diante. E aí, por quê? Porque tem pessoas que precisam disso, né? Elas precisam ver a quantidade de ml que tem ali, elas precisam ver que a cor é bonita, enfim, cada um com o seu jeito, cada um com o seu estilo. Só que aí eu falei assim, vamos fazer um teste, né? Será que tem 2 litros mesmo essa garrafa? Por quê? Porque quando eu vi a garrafa, eu achei que ela era muito fina. Mas ela marcava 2 litros. Aí ela falou assim, Elê, vamos. E aí eu não tinha o medidor lá onde eu trabalho, e eu falei pra ela fazer a medição então na casa dela. A garrafa que mostrava lá no marcador de 2 litros, ela tinha 1.700. Então, né? Então, assim, só tô falando isso pra vocês porque é uma garrafa que tá sendo super vendida. Muitas pessoas começaram a tomar água por causa dessa garrafa, inclusive. E aí ela não tem a quantidade de água certa.
Então dê uma olhada se a sua garrafa tem realmente 2 litros, se ela tem 500 ml e assim por diante, para que você faça a hidratação correta. E o último ponto que eu queria falar com vocês é sobre essa questão relacionada aí, né, de sono, né? Como é que tá seu sono? Como é que você tem feito essa higiene do seu sono antes de dormir? Como é que tá sendo isso? Né? Como é que a gente faz a higiene do sono? Eu tenho que ficar o quê então? Ficar lá meditando, assim, 5 minutos antes? Como é que a gente faz? Vocês já pensaram nisso? Ou simplesmente chegar lá, vou pôr uma música de meditação? É assim? Sabe o que acontece, pessoal, que eu percebo? Tem toda essa questão de você tentar diminuir as telas antes, né? Pelo menos algumas horas, 1 hora antes de você dormir. Isso auxilia. O ambiente que você está, se está silencioso, auxilia. A meditação auxilia. Mas as nossas questões pessoais mal resolvidas influenciam. Então, ou seja, eu volto a falar do autoconhecimento, de você buscar se compreender. Por quê? Eu vou lá, eu faço 1 hora antes de ir pra cama, não vejo telas. Eu faço meditação, mas eu não tô olhando pra minha vida, não tô cuidando da minha alimentação, ou cuido da minha alimentação, mas não estou cuidando do meu emocional, né, das minhas questões. Aí o que acontece? Eu fiz tudo isso, só que na hora de dormir eu fico pensando naquela situação mal resolvida. Aí começa a ter bruxismo, começa a doer a cabeça, um mal-estar, começa a ter a tensão aqui na mandíbula, meu corpo fica tenso. Como que eu durmo? Como que eu relaxo para dormir? Ou até durmo um pouquinho, mas é um sono que não é de qualidade, depois eu fico acordando. No outro dia eu dormi, mas parece que eu acordo cansado do mesmo jeito. Então, é um complemento de coisas, né? Temos que cuidar da alimentação, como a Elô falou. Temos que cuidar, né, das nossas rotinas. Verificar como que tá a minha rotina, no meu dia a dia. Fazer o exercício físico, que é crucial, importantíssimo. Se você já fizer exercício físico, melhorar a sua ingestão de líquido, já vai resolver aí muito. E essa questão de você olhar e compreender como que está a sua vida, como que estão as coisas, o que está te incomodando, o que não está incomodando, quais são suas crenças, como que você funciona, se a sua rotina está te favorecendo em todos os sentidos ou não. Porque não adianta nós fugirmos da nossa realidade. Né? Você pode fugir durante anos, mas uma hora isso vai afetar o seu corpo, vai afetar as áreas da sua vida, vai afetar os seus relacionamentos. Então, até quando você vai fugir de encarar a sua realidade? Né? E não tem como, nós estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, porque de alguma maneira vai acionar um gatilho, vai expandir sua consciência e você vai começar a ter uma percepção maior de si mesmo. Porém, se você não decidir investir em você, não tem como mudar. Não vai ser sua mãe, não sou eu, não é a Elô, não é seu companheiro, sua companheira, seu pet, seu cachorrinho, não é seu chefe, não é seu filho, sua filha, não. É você. Então, quando você vai começar a olhar para si mesmo e entender como é que está a sua vida e o que precisa ser mudado de alguma maneira, né? Quais são as crenças que você tem? E as crenças que a gente fala não é só uma crença daquilo que foi colocado na sua cabeça, mas a crença também de que aquele medicamento não vai fazer efeito. De que a dieta não vai fazer efeito. Porque já tá doendo mesmo. Vai ficar assim mesmo, não tem cura mesmo, isso é uma crença. Elô, não é nem só a crença, é uma fuga. Uma fuga também. Né? Porque quais os seus ganhos com a fibromialgia? Né? Ficar curada, né? O que eu ganho com isso? E se eu ficar doente, o que eu ganho com isso? Isso, né? O que tem de bom ter a fibromialgia, o que tem de ruim? Porque aí você fala, Gislaine, como assim tem de bom?
presta atenção, procura ver aí melhor, porque tem algo bom nisso daí, né? Você pode ficar na postura de vítima, não precisa fazer algumas mudanças, não precisa fazer tal coisa, você recebe alguns cuidados a mais, alguns benefícios a mais aí da sua família, ou dos amigos, ou no trabalho, né? Então tem ganhos por trás disso também. Existe ganhos dos dois lados, Isso, né? mesmo que seja inconsciente. Então, é uma escolha, novamente falando, é uma escolha olhar para você. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é necessário para evoluir, né? Não como ser humano e também na vida, né? Sim. E aí, pra gente finalizar então e deixar o recado para vocês hoje sobre a fibromialgia, ela não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento precisa ser medicamentoso, precisa ser integrativo, com uma terapia integrativa, precisa de médicos, precisa de um nutricionista, uma parte de uma atividade física que pode ser acompanhado com personal ou não, e também precisa que você esteja aberta a entender e compreender sobre esse diagnóstico, entender que por mais difícil que seja, você pode ter sim uma qualidade de vida adequada. Não abandone seu tratamento, não abandone o profissional que te acompanha, não abandone seu terapeuta integrativo, que nós estamos aqui e nós sabemos que isso é essencial para vocês. Então eu desejo a todo mundo aí uma excelente noite. Gi, pode contribuir com mais alguma coisa? A Fabi falou ali que o que ela desculpa. aprendeu com o diagnóstico foi cuidar mais dela, né? Fabi, isso mesmo, né? A fibromialgia na verdade, toda doença, gente, física, ela tem uma mensagem por trás disso. Então, assim, além do cuidar mais de você, olhar, entender você como um todo, né? Como nós abordamos aqui. Então, tentar olhar mais para você como um todo. Não só o cuidado físico, não só essa questão de se priorizar, como nós sempre dizemos e várias outras pessoas dizem, está muito em alta dizer isso, né? Aqui nas redes sociais e tudo mais. Mas assim, entender você muito além do que está ali aparente, sabe? É você buscar, compreender quais foram as mudanças que ocorreram que estão te forjando. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, acho que ela não está aqui, a Andressa. Falei para ela, muitas vezes nós nos baseamos no que nós fomos lá atrás. No que nós éramos, do que nós queríamos para nossa vida. Mas hoje, a Eleonora, a Gislaine, não é a mesma de alguns anos atrás. Hoje eu me forjei, hoje eu tenho outras necessidades mediante a pessoa que eu me tornei. Então, ou seja, às vezes você está baseando a sua vida, as suas necessidades, e está se frustrando porque você está buscando se reconhecer em alguém que não existe mais. Buscando se reconhecer no seu passado, em quem você foi. E você talvez não conheça quem você é e quem você se tornou hoje. E o grande potencial seu, né? Isso, e as suas necessidades de hoje, não de quem você era. Então, busque entender quem você é hoje, porque você não é mais aquela pessoa de alguns anos e meses atrás. Talvez o que você gostava e desejava para sua vida não é o que você deseja hoje, nesse exato momento. É basicamente isso, né? Se for se aprofundar, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando com vocês. Pessoal, a gente agradece muito vocês, agradece todos que interagiram. Cecília, muito grata, querida, que bom que a gente consegue aí explanar um pouco mais o assunto. Fabi, muito bom receber esse seu relato, né? O quanto isso também te trouxe de algo positivo. Então, é importante a gente ressaltar isso também. Isso, né? Mesmo. Eu quero falar um pouquinho, Elo, do nosso novo trabalho. Nós estamos com novos trabalhos maravilhosos com mulheres. Por enquanto, meninos é só para mulheres. Quem sabe no futuro nós vamos trabalhar com vocês também. Mas nós estamos iniciando aí um trabalho terapêutico presencial, né, Elô? Um chá terapêutico aí com terapias integrativas, junto com a Dulce, mãe de Elô, nossa
sócia também. E em breve vamos estar estendendo, trazendo mais informações para vocês, né? Continuem nos acompanhando. Em breve a gente fala mais sobre os temas que nós vamos abordar daqui pra frente. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que a gente aborde, como foi esse da fibromialgia, podem mandar tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Gi, para que a gente realmente consiga trazer temas que possam associar tanto a questão da saúde, assim como a questão da saúde mental, física, para que a gente consiga contribuir com vocês de uma forma mais lúdica, de uma forma mais tranquila, que muitas vezes médico não fala, e aí a gente quebra muitos paradigmas também de esclarecimento para vocês. Isso mesmo, e um beijo enorme para Marilene, que trouxe esse tema de grande relevância, né? Mari, um beijo enorme. E pessoal, interajam, traga uma devolutiva pra gente, pode trazer aí no privado, fale se vocês gostaram, o que vocês acham que nós precisamos melhorar, trazer, né, uma linguagem talvez um pouco mais clara. E também, como a Elo disse, novos temas que vocês queiram ouvir aqui com a gente, né? É isso então, pessoal. Desejo aí a todos vocês uma excelente noite, uma excelente semana para vocês. Seja repleta de muitas conquistas, de menos dores, principalmente para quem tem a fibromialgia. E assim, se sintam abraçados, acolhidos, da onde vocês estiverem. Um grande beijo para vocês, a gente se vê em breve. Beijo enorme, gratidão, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.